Oi, crianças, tudo bem? Estamos para mais uma aula hoje. A nossa aula é de interpretação de texto. Por isso, nós entramos no mundo mágico da leitura. O textinho que nós vamos ler hoje está lá na página 58 e 59 do livro. Mas quem vai contar essa história para vocês é uma personagem. O nome dela é Dona Filó. E ela é muito esperta, adora contar histórias. Quer ver a mágica? Olá, crianças! Eu sou a Dona Filó e vou contar uma história hoje. Prestem atenção. Página 58 e 59 do livro. Tomei um chazinho e minha voz melhorou. Aqui é a Dona Filó falando com vocês, ouvintes. Página 58 do livro de língua portuguesa. Vamos começar a nossa história. O texto a seguir é um trecho da história As Crônicas de Nárnia. As crianças, Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro, acabaram de se mudar para a casa de um tio, escapando dos ataques de guerra que aconteciam em Londres. Um dia, Lúcia chega correndo ao corredor onde estavam Susana, Edmundo e Pedro e conta que, em uma das salas da casa, há um guarda-roupa mágico que leva a uma terra encantada, chamada Nárnia. Lúcia diz que esteve em Nárnia e lá conheceu um fauno, que carregava uma sombrinha e presentes de Natal. O fauno contou a ela que Nárnia estava sob o domínio de uma feiticeira e condenada ao inverno, sem que o Natal nunca chegasse. A palavrinha fauno significa personagem da mitologia que é metade homem, metade bode. Se vocês observarem na página 59 do livro de vocês, tem esse pedacinho da imagem aqui. A Lúcia e o fauno carregando sua sombrinha. Em sua opinião, as outras crianças vão acreditar em Lúcia? Vamos pensar um pouquinho. Será que numa história de vida normal existem guarda-roupas mágicos? Será que é fácil entrar num mundo mágico através de uma porta encantada? Vamos ler o trecho da história para descobrir. Pessoal, vamos lembrar aqui. Euzinha, Dona Filó, vou ler a história para vocês, mas uma boa leitura é feita mais de uma vez. Então, vocês acompanham a leitura com a Dona Filó e depois leem pelo menos mais umas 2 vezes sozinhos, antes de resolver as questões do livro. Combinado? Muito bem. Acompanhem a leitura pelo vídeo e pelo livro de língua portuguesa nas páginas 58, 59 e 60, para depois a gente conseguir resolver as atividades. Para ouvir a história, vamos entrar no mundo mágico de Nárnia. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Lúcia estava tão agitada que todos acompanharam a sala. Ela correu à frente, abriu a porta do guarda-roupa e gritou: "Vamos, entrem! Vejam com seus próprios olhos!" "Mas que pateta!" disse Susana, metendo a cabeça lá dentro e afastando os casacos. "É um guarda-roupa comum. Olhem, lá está o fundo." Olharam todos, depois de afastarem os casacos, e viram, Lúcia também, um guarda-roupa muito comum. Pedro entrou e bateu com os dedos, certificando-se da solidez da peça. "Boa brincadeira, Lúcia", disse ao sair. "Você nos pregou uma boa peça, quase acreditamos." Lúcia ficou vermelha até a raiz dos cabelos. E assim foram correndo as coisas até que chegou um novo dia de chuva. Naquela tarde, como o tempo continuasse ruim, resolveram brincar de esconder. Susana era o pegador, e mal se dispersaram para se esconder, Lúcia dirigiu-se à sala do guarda-roupa. Não queria esconder-se lá dentro, mas queria pelo menos dar uma espiada, porque naquela altura ela própria já começava a se perguntar se Nárnia e o fauno não passavam de um sonho. A casa era tão grande e complicada,
tão cheia de esconderijos que ela pensou que teria tempo de dar uma espiada e se esconder em outro lugar. Mas mal tinha se aproximado, ouviu passos no corredor e não teve outro remédio. Pulou para dentro do guarda-roupa e segurou a porta, pois sabia muito bem que era uma idiotice alguém fechar-se num guarda-roupa, mesmo num guarda-roupa mágico. Eram os passos de Edmundo, que entrou na sala ainda em tempo de ver Lúcia sumir dentro do móvel. Sem hesitar, resolveu entrar também. Não porque considerasse um bom esconderijo, mas porque tinha vontade de continuar a chateá-la com seu mundo imaginário. Abriu a porta, chegou a gritar. Lúcia! Lu! Onde você está? Sei que está aí, sua boba! Mas ficou sem resposta. Notou até que a própria voz tinha um som curioso. Não o som que é de esperar dentro de um armário, mas um som ao ar livre. Observou também que, de repente, estava sentindo frio. Depois, viu uma luz. Graças a Deus, a porta se abriu sozinha. Esquecendo-se completamente de Lúcia, começou a andar em direção à luz, julgando ser a porta do guarda-roupa. Mas, em vez de dar na sala vazia, ficou espantado ao passar da sombra de umas árvores grossas para uma clareira no meio de um bosque. Sentia sob os pés a neve dura, e havia também os ramos. O céu era azul pálido, céu de uma bela manhã de inverno. Na frente dele, entre os troncos, o sol nascia, vermelho e brilhante. Pairava uma calma enorme, como se ele fosse o único ser vivo naquela terra desconhecida. Nem sequer um passarinho ou um esquilo por entre as árvores. Edmundo tiritava de frio. Lembrou-se então de que andava à procura de Lúcia. Lembrou-se também de que a tratara mal por causa desse país imaginário, que de imaginário nada tinha. Esse trechinho de texto, pessoal, foi tirado do livro As Crônicas de Nárnia, que é uma série de 7 livros escritas pelo inglês Lewis. Vocês podem ler mais curiosidades sobre esses livros no box roxo da página 60. Além disso, nós também sabemos, se vocês não sabem, agora estou contando, que as Crônicas de Nárnia virou uma série de filmes. Inclusive, aqui tem algumas fotinhos para nós olharmos sobre como é o filme do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o primeiro filme das Crônicas de Nárnia. Essa é a Lúcia, descobrindo o guarda-roupa na sala vazia. Aqui o Senhor Tominus, que é o fauno que a Lúcia conhece. Aqui nós temos a Susana, que é a irmã da Lúcia. Esse é o Edmundo e esse é o Pedro, os outros 2 irmãos da Lúcia. A Lúcia é a caçula, a mais nova. E esse daqui é o Aslan. Aslan é o fundador de Nárnia, ele é um leão muito grande e valente. Se vocês tiverem curiosidade, podem assistir o filme. Agora que vocês já ouviram a história, vou deixar a professora de vocês voltar a dar aula. Voltei. Dona Filó contou a história? Muito bem. Então, pessoal, antes da gente resolver e corrigir as páginas 61 até a página 63 do livro de língua portuguesa, a prof precisa que vocês leiam a história mais uma vez. Ou melhor, mais umas 2 vezes, tá bom? Eu vou dar um tempinho, leem a história e aí a gente corrige as questões.